recebeu algumas informações referente ao Gabriel e ao Vitinho, sobre a autoria deles no homicídio praticado no dia 1º e também sobre o paradeiro dele. A Polícia Civil, de posse dessas informações, montou um cerco para poder chegar até a residência em que o Gabriel estava homicidiado. Chegando no local, fizemos a chamada, a entrada na casa, e com ele estava o primo dele, mas que não tinha envolvimento nem no tráfico de drogas, nem no homicídio. E na cama, nessa residência em que ele estava, foi encontrada a pistola 9mm, possivelmente utilizada no assassinato. Em conversa com o Gabriel, ele informou que teria uma casa de apoio, que seria essa casa lá no alto do Morro do Jaburuna. Prosseguindo até um local de diligência com a Polícia Civil, encontramos a calibre 12, encontramos os carregadores de fuzil 5.56, 30 e poucas munições também de fuzil 5.56, munição da calibre 12. Também em conversa com ele, conseguimos identificar a residência em que o Vitinho se encontrava. Prosseguimos com a DHPP para este local e, ao perceber a presença das guarnições, o indivíduo tentou fugir pelo telhado, acessando a casa do vizinho e se escondendo embaixo de uma cama. E aí, procurando lá na residência em que ele fugiu da gente, foi encontrado 2 pistolas também, calibre 9mm, todas elas municiadas. O João Vitor, a vítima, ele era integrante da facção criminosa, a qual domina aquela região do bairro de Jaburuna, e ele possui um extenso histórico criminal, inclusive tinha mandado de prisão em aberto por crime de roubo, tráfico e porte ilegal de arma de fogo. A motivação desse crime está relacionado à disputa das facções criminosas que tentam comandar o domínio do tráfico daquela região do bairro de Jaburuna. Logo após o homicídio, a equipe de investigação da DHPP Vila Velha recebeu informações e teve o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, dando conta do nome dos autores, dos supostos autores desse crime. A equipe de investigação foi ao local, efetuou diligências e também conseguimos imagens de vídeo monitoramento que mostrava a execução de 3 indivíduos. Esses indivíduos chegando na região lá do Morro do Jaburuna, todos armados, e logo depois eles voltando, inclusive dando tiro, efetuando disparos a erro, podendo acertar qualquer pessoa da comunidade. Então, diante dessas informações que a gente tinha dos autores do crime e com essas imagens, a gente conseguiu identificá-los e conseguimos prender em flagrante 2 deles. Trata-se do GB, do indivíduo conhecido por GB, e do indivíduo conhecido por Netinho. Ambos possuem um vasto histórico criminal e era apontado como integrantes da facção rival que estava dando ataque aos membros da facção ali que domina a região do Jaburuna. No segundo momento, a gente passou a tentar identificar o outro indivíduo que aparecia na gravação, além de supostos indivíduos que estavam por trás desses ataques. A gente conseguiu identificar o terceiro indivíduo, conhecido por Nicolas. Nicolas, ele, uma semana após esse homicídio, ele foi morto em outro homicídio ocorrido naquela região, próxima, ali em Olaria. Posteriormente, a gente conseguiu apontar um quarto indivíduo que pese não participou da execução lá do crime, ele atuava na logística, levando armamento para aquela base em que os indivíduos praticavam os ataques. Conhecido por Caticoco, ele após o crime, ele foi lá no local, pegou os indivíduos, os executores, e tiraram lá daquela região do Jaburuna. Então, o papel dele nesse crime e como outros ataques que aconteceram naquela região é justamente esse: efetuar a execução lá na hora, que até as imagens não mostram ele, mas ele tem um papel essencial, que ele fomenta essa situação de logística, levando o armamento, dando o apoio, tirando os executores lá daquela região do Jaburuna. Que esses ataques realizados pelos membros das facções para a facção rival, os membros da facção rival, eles são ordenados por um líder. Então a gente conseguiu identificar que o líder, esse líder que fomenta toda essa questão de armamento, até e as ordens aos ataques, ele é um indivíduo conhecido por Luanzinho.
Atualmente ele encontra-se preso no Rio de Janeiro e mesmo preso ele ordena esses ataques. Então o inquérito ele foi finalizado, conseguimos identificar os cinco indivíduos que participaram diretamente e indiretamente desse homicídio. Um deles já está morto, foi morto uma semana depois do crime, e os outros 4 eles foram indiciados. O Ministério Público ofereceu a denúncia contra os 4. Essa denúncia ela foi recebida pelo Poder Judiciário e essas 2 prisões preventivas do Luanzinho e do Caticoco foram decretadas.